Ele me humilhava pelo que eu fui. Dizia que uma mulher como eu não merecia respeito, que meu passado era sujeira que manchava até o chão da casa onde a gente morava. Mas mal sabia ele que, um dia, seria eu quem o tiraria da lama e devolveria dignidade à nossa própria história. Antes de seguir, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e conte de qual cidade está assistindo. Essa é uma história dura, mas real. E quem sabe ela toque alguém que precise lembrar. Ninguém é definido pelo que precisou fazer para sobreviver. Meu nome é Rosana, tenho 59 anos e passei por coisas que muita gente não suportaria. Quando olho para trás, vejo uma mulher que caiu, foi pisada, mentida e julgada. Mas também vejo alguém que, mesmo sem saber, sempre teve uma força que o mundo tentou apagar. No fim das contas, descobri que não existem vidas indignas. Existem apenas histórias mal contadas. Nasci no interior do Paraná, filha de lavadeira e motorista de caminhão. A pobreza era nossa companheira constante. Minha mãe, Maria do Carmo, era mulher de mãos feridas e coração manso. Trabalhava desde antes do sol aparecer, lavando roupa para o bairro inteiro, enquanto meu pai vivia na estrada, quase sempre calado e com cheiro de gasolina. Eu tinha 3 irmãos, todos mais novos. Desde cedo entendi que, se quisesse alguma coisa além da fome, teria que lutar sozinha. Aos 14 anos, comecei a trabalhar numa pequena lanchonete. Lavava prato, limpava chão e entregava marmita para clientes. Foi lá que aprendi o peso dos olhares. Olhares que medem o corpo, que despem a alma. A maioria dos fregueses era composta de caminhoneiros e homens de passagem. Homens que confundiam sorriso com convite. À medida que o corpo crescia, o perigo também. Quando completei 16, minha mãe adoeceu. Tuberculose. Eu fazia de tudo, mas mal dava para remédio e comida. As contas se empilhavam, o desespero apertava. Foi num desses dias quando voltei chorando da farmácia por não conseguir comprar o antibiótico que uma mulher chamada Dalva me abordou. Ela era mais velha, bonita, sempre bem vestida, e eu já a via pelas ruas com os homens mais importantes da cidade. Perguntou o que me afligia, e quando contei, ela não fez julgamento algum. Só disse: "Moça, tem coisa na vida que a gente não faz por gosto, mas para salvar quem ama." Aquela frase me perseguiu por dias, e na semana seguinte, entreguei o avental da lanchonete e fui trabalhar com Dalva. Foi assim que comecei a vida que muita gente depois usou para me apontar o dedo. Garota de programa. Nome bonito para realidade feia. Nenhuma mulher nasce querendo essa vida. Mas quando a fome aperta e os remédios faltam, o que resta é escolher entre 2 vergonhas. A de pedir esmola ou a de vender o próprio corpo. Nos primeiros meses chorei muito. Sentia nojo, culpa, medo. Mas o dinheiro vinha rápido. Em 2 meses consegui comprar remédios para minha mãe, pagar o aluguel e colocar comida decente na mesa. Minha mãe nunca perguntou de onde vinha tanta fartura. Acho que ela sabia, mas fingia não saber. E eu deixava assim, porque o silêncio era menos cruel do que a verdade. Trabalhei nessa vida até os 23 anos. O tempo me endureceu, mas também me ensinou a ler pessoas, a me proteger, a sobreviver. Vi de tudo. Homens poderosos chorando, maridos fiéis mentindo, promessas vazias. Descobri que moral é luxo de quem nunca teve que escolher entre o estômago vazio e a própria dignidade. Foi nessa época que conheci Cláudio. Um homem bonito, alto, vendedor de automóveis. Diferente dos outros, ele parecia querer conversar. Passou a me procurar sempre, mas dizia que não precisava de programa. Queria apenas companhia. Começou a pagar meus jantares, meus passeios, e aos poucos foi me convencendo que eu merecia mais, que eu devia sair daquela vida, começar de novo. Cláudio foi o primeiro homem que me fez sonhar. Falava em mudar de cidade, abrir negócio, formar família. Eu, boba e faminta de amor, acreditei. Quando me pediu para morar com ele, aceitei sem pensar 2 vezes. Foi o começo e o fim de muitas coisas.
Nos mudamos para Londrina. Ele vendia carros usados. Eu comecei a trabalhar como recepcionista na loja, sorrindo para os clientes e organizando papéis. No início, parecia um sonho simples e bonito. Ele trabalhando, eu cuidando da casa. Mas o que parecia amor virou prisão disfarçada de salvação. Tudo começou com pequenas frases, ditas entre carinho e ironia. Você devia agradecer todo dia por eu ter te tirado daquela vida. Eu sorria envergonhada. Mulher como você não acha outro homem que aceite o passado, Rosana. Eu concordava, achando que era verdade. As palavras dele eram chicotes embrulhados em gentileza e eu levava tempo para entender que aquilo era humilhação, não proteção. Cláudio tinha ciúmes de tudo, da roupa que eu usava, do jeito como cumprimentava os clientes, até da minha própria sombra. Quando eu falava demais, ele lembrava: não esquece quem você era. A cidade é pequena e a língua do povo é afiada. Com o tempo, aquele quem você era virou corrente invisível. Ele fazia questão de me lembrar diariamente. À noite, quando bebia, as ofensas pioravam. Sabe o que você é? Um milagre sujo. Eu que te dei nome limpo, casa, cama, respeito. E eu ouvia calada, porque ainda sentia vergonha do passado. Achava que não merecia reclamar, que tinha mesmo culpa. Mas o mundo dá voltas, e uma delas começa no lugar mais improvável. A loja onde Cláudio trabalhava faliu. Um sócio desonesto fugiu com o dinheiro dos carros, e de repente estávamos sem renda, com dívidas e nome sujo. Ele, acostumado a se ver como salvador, entrou em desespero. Passava os dias bebendo, xingando o mundo, dizendo que eu dava azar. Foi isso. O castigo veio pelo que você fez no passado. A vergonha está voltando. Lembro bem da noite em que decidi mudar tudo. Cláudio dormia, a garrafa caída no chão. Eu sentei na beirada da cama e pensei em todas as coisas que deixei de ser por causa da culpa. Tinha sobrevivido a tanta coisa antes dele. Como podia agora me acovardar? Na manhã seguinte, vendi o anel que tinha guardado do meu tempo de luxo e comprei carrinho de café. Comecei a vender coxinhas e pão de queijo na porta de uma faculdade. No começo, Cláudio zombava. De rainha de motel para pipoqueira, é isso? Mas o dinheiro começou a entrar. Pouco, mas honesto. Passei a acordar antes do sol, preparar massa, aprender receitas novas. As estudantes gostavam de mim, voltavam todos os dias. E junto com o dinheiro vinha algo que eu não sentia há muito tempo: orgulho. Em 6 meses, tinha clientela fiel. Em 1 ano, aluguei salinha pequena e abri lanchonete. Escrevi numa placa com letra torta, Café da Rosa. Rosa era apelido que ele usava para me diminuir nos tempos ruins. Transformei em nome do meu trabalho. Cláudio, aos poucos. Percebeu que o jogo tinha virado. Eu pagava aluguel, contas e até as dívidas da falência dele. Ele já não ria mais das minhas marmitas. Mas a mudança não trouxe humildade, trouxe raiva. Quanto mais eu crescia, mais ele me diminuía. Tá se achando agora? Esqueceu de onde veio? Como esquecer? Fui garota de programa, sim, e não sinto vergonha de dizer. Foi o que salvou minha mãe, o que pagou nossas contas. A vergonha não era minha. Era do mundo que só respeita a mulher quando ela se ajoelha para o homem certo. No entanto, nessa parte da história, ainda não sabia que a luta maior estava por vir. Porque a difamação não vem sempre de estranhos. Vem muitas vezes da boca de quem divide o travesseiro com a gente. E naquele tempo, eu ainda acreditava que o amor suportava até o desprezo. Um erro que custaria caro. Ainda lembro do som da chuva, na noite em que tudo começou a desmoronar de vez. Uma ligação, um murmúrio, um segredo revelado por alguém que eu menos esperava. Foi o início de um inferno que eu mesma precisaria me atravessar. Não para provar quem eu era para o mundo, mas para me provar para mim mesma que dignidade nenhuma depende do perdão de homem algum. As semanas seguintes àquela ligação foram o início do terremoto da minha vida. Tudo desabou de uma vez só, não porque eu tivesse feito algo errado, mas porque alguém decidiu desenterrar o passado que eu havia passado tantos anos tentando sepultar. Era uma noite chuvosa,
Dessas em que o vento arranca folhas e o barulho da água se mistura ao coração batendo descompassado. Cláudio chegou em casa com cheiro de álcool e olhos faiscando raiva. Largou o celular sobre a mesa e me encarou como se estivesse diante de uma inimiga. Então é isso mesmo, Rosana? Eu precisei ouvir de outra pessoa o que você foi. Parei em frente à pia, ainda com o prato na mão, o sabão escorrendo na espuma. Tentei entender o que ele queria dizer, mas já sabia. A voz dele veio como golpe. Me contaram que você vendia o corpo, que era garota de programa. Era por isso que se vestia daquele jeito no começo, né? Fingiu ser outra para me enganar. A vergonha subiu feito fogo. Não pelo que ele dizia, mas por ter deixado aquele passado na mão de um homem cruel e violento. Engoli seco e tentei manter a calma. Você sabia que eu tive uma vida difícil, Cláudio? Eu não menti, só... Não contei tudo. Ele riu com ironia. Não contou tudo? Você me deixou dormindo com uma mulher que o bairro inteiro conheceu antes de mim. Senti o chão sumir dos meus pés. A vizinha nova que trabalhava com ele na loja antes da falência devia ter descoberto. Talvez alguém da minha antiga cidade a tivesse encontrado. Bastou uma língua venenosa para destruir o pouco de respeito que restava. Tentei explicar, dizer que tudo o que fiz tinha sido por necessidade, que nunca usei ninguém, nunca roubei, nunca traí, mas ele não queria ouvir. Cada frase minha era cortada por ofensas. Você me enganou. Eu devia ter percebido pela sua experiência. Achei que estava diante de uma mulher madura, mas era só prática. Não lembro como terminei aquela noite. Só lembro do portão batendo, dele saindo para a rua e das lágrimas caindo sobre o chão da cozinha. A casa ficou tão silenciosa que até o barulho dos meus soluços parecia alto demais. Nos dias seguintes, Cláudio quase não falava comigo. Quando falava era para humilhar. Sabe o que as pessoas diriam se soubessem? Que eu casei com uma prostituta. Ele dizia essa palavra com desdém, alongando cada sílaba, como se cuspisse algo amargo. Aquilo me matou por dentro, mas ao mesmo tempo me fez acordar. Foi nesse período que decidi parar de viver de medo. A lanchonete seguia firme, cheia, e meu pequeno negócio crescia. Empreguei 2 moças novas, pagava melhor do que qualquer loja da área. Uma delas, Márcia, era mãe solteira e carregava olhar de vergonha que eu reconhecia. Um dia, enquanto limpávamos o balcão, ela me contou que tinha sido abandonada pelo marido depois que ele descobriu o que ela fazia antes do casamento. Olhei para ela e disse sem hesitar: vergonha é abandonar mulher. Não é ter feito o que foi preciso para sobreviver. Naquela tarde, percebi que podia usar minha história para ajudar outras mulheres a não se encolherem como fiz a vida inteira. Mas Cláudio não suportava minha independência. Quando começou a ver o dinheiro entrando, achou que podia controlá-lo também. Toda noite puxava assunto de forma venenosa. Aposto que tem cliente novo te elogiando lá na lanchonete, né? Deve adorar esse sorriso fácil que você usa para vender coxinha. No início, eu tentava responder com calma, mas depois cansei. Se eu tô vendendo coxinha é porque você vive bebendo e não traz um centavo para dentro de casa. A discussão explodiu e o que estava escondido há anos apareceu. Ele me agarrou pelo braço e gritou com raiva: você nunca vai ser mulher digna. Pode enfeitar o passado o quanto quiser, mas lixo continua sendo lixo. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim durante dias, cada sílaba batendo como um martelo no peito. Mas no fundo, elas serviram para acender algo que estava apagado. Na noite seguinte, esperei ele dormir, abri o caderno de anotações e fiz algo simbólico. Escrevi, linha por linha, o que eu tinha conquistado desde o dia em que ele me chamou de lixo. Faturamento da lanchonete, dívidas pagas, nome limpo. Tudo que ele perdeu eu recuperei. Cada número era vitória. E quando terminei, escrevi no final: o passado é o que fiz, dignidade é o que sou. Passei a viver de silêncio. Não respondia a provocações. Fazia café, entregava contas pagas e deixava que ele engolisse o próprio orgulho.
O silêncio, percebi, é a arma mais poderosa contra quem quer te fazer sentir inferior. 3 meses depois, Cláudio perdeu completamente o controle. Descobriu que eu havia comprado uma moto de entregas no nome da lanchonete e contratou um entregador. A notícia, em vez de deixá-lo orgulhoso, o enfureceu. Virou empresária agora? Tá querendo comprar a cidade também? Ri sem responder. Ele levantou, atirou o copo no chão e disse: é fácil crescer quando o passado já te ensinou a lidar com o homem, né? Aposto que tá usando os mesmos truques. O barulho do vidro quebrado foi o limite. Naquela noite não chorei. Peguei bolsa, juntei chaves e saí da casa que um dia achei que fosse lar. Fui para a lanchonete e dormi no banco de trás, ouvindo o barulho dos carros lá fora. Manhã, quando o sol bateu no vidro, fiz café como sempre. Naquele aroma, entendi que tinha recomeçado novamente, pela enésima vez, mas agora por escolha. A notícia da separação correu rápido. Algumas pessoas cochichavam, como sempre, mencionando o que sabiam do meu passado. Só que dessa vez, algo dentro de mim não ligava mais. Aos poucos, percebi que as pessoas não falavam por mal, apenas por medo de enfrentar a própria hipocrisia. Certa tarde, enquanto servia café, uma mulher entrou, com passos tímidos, rosto bonito, mas cansado, e olhos marejados. Você é a Rosana, né? Falaram que você entende dessas coisas. Sentei com ela. Chamava-se Célia, mãe de 2 filhos, e o marido tinha saído de casa dizendo que não podia viver com uma mulher que não servia para nada. Ela queria saber como eu tinha conseguido tocar negócio sozinha. Contei tudo sem esconder nada, inclusive o que eu tinha sido um dia. Célia ficou em silêncio, impressionada. E você não sente vergonha? Perguntou. Respondi olhando firme. Senti por muito tempo. Mas vergonha é não ter coragem de mudar quando a gente pode. Vergonha é desistir, porque duvidaram da gente. Ela chorou. E nesse instante, percebi que minha história não era desgraça. Era ferramenta. Podia ser uma ponte para outras mulheres cruzarem o abismo que já atravessei. Nos meses seguintes, ajudei Célia a montar pequeno ponto de venda em frente à escola. Emprestei utensílios, ensinei receitas, dei apoio moral. Ela prosperou. E naquela alegria simples vi algo florescer em mim. Orgulho não da mulher que virei, mas das que ajudei a levantar junto. Enquanto isso, Cláudio afundava cada vez mais. Perdeu o emprego fixo, começou a dever aluguel e amigos se afastaram. Um dia apareceu na porta da lanchonete, sujo e exausto. Preciso de ajuda, disse sem olhar nos meus olhos. Por ironia, a única pessoa disposta a ajudá-lo era justamente a mulher que ele chamava de lixo. Fiquei calada por alguns segundos, analisando o homem diante de mim. Não vi mais arrogância, apenas cansaço e vergonha. E foi nesse instante que entendi algo sobre força. Perdoar não é esquecer ofensa, é não deixar que ela te defina. Você pode trabalhar aqui? Respondi. Mas não como meu homem, e sim como funcionário. Aceita? Ele pareceu engasgar com o orgulho, mas acabou aceitando. Trabalhou em silêncio, lavando louça e limpando o balcão, sem reclamar. Pagava contas, comia no fundo da lanchonete, e cada vez que olhava, para mim via não a mulher que um dia chamara de prostituta, mas a chefe que o havia tirado da miséria. É estranho, mas naquele tempo aprendi a ter pena. Não pena dele, mas da parte de mim que achou que precisava do amor de alguém para existir. Ele me humilhava pelo que fui, mas foi exatamente o que fui que me deu força para transformar a vida que tínhamos. 1 ano depois, a Café da Rosa virou pequena rede. Abrimos 2ª unidade perto da rodoviária e eu me tornei referência de empreendedorismo feminino simples. Um jornal local fez matéria com headline curiosa. Diez, a empresária que venceu o preconceito. Quando vi minha foto estampada, sorri. Naquele dia, Cláudio me chamou de canto e disse: eu sempre achei que ia te proteger, mas foi você quem me salvou. Não respondi. Apenas entreguei a ele uma das primeiras folhas de pagamento com nome e valor certinho e disse: agora vai aprender a se proteger sozinho.
Ele chorou, e parte de mim chorou junto, não de amor, mas de libertação. À noite sentei diante da loja fechada e ouvi o som distante dos ônibus indo e vindo. Cada motor que passava me lembrava da estrada que percorri, da menina pobre lavando roupa, da jovem perdida entre escolhas difíceis, da mulher humilhada e calada. Eu tinha sobrevivido a todas elas. Mas ainda havia um último passo, o de olhar para trás sem culpa. E eu estava pronta para isso, sem saber que destino ainda guardava uma reviravolta. O dia em que Cláudio tentaria arruinar o que construí e acabaria mostrando para todos que a única pessoa realmente digna naquela história era eu. O terceiro ano depois da separação começou com a vida aparentemente em paz. Eu trabalhava muito, os negócios iam bem, e a Café da Rosa já era um ponto conhecido na cidade. Gente que antes atravessava a rua para não me cumprimentar, agora esperava fila na porta para tomar café. Era engraçado ver como as pessoas se dobram diante do sucesso. O mesmo sobrenome que antes carregava vergonha, agora vinha acompanhado de admiração. Mas mesmo no auge da calmaria, eu sabia que Cláudio ainda carregava raiva. Trabalhava calado, como sombra dentro da lanchonete. O olhar dele era estranho, mistura de culpa, inveja e ressentimento. Acho que, no fundo, se odiava por depender de mim. Era homem que confundia amor com poder. Perder isso partiu a masculinidade dele ao meio. Eu tentava tratá-lo com respeito. Afinal, tínhamos história, por pior que fosse. Mas quanto mais o tratava com civilidade, mais ele interpretava como provocação. Pouco a pouco, aquilo que parecia arrependimento começou a virar plano de vingança. Certa manhã, uma das funcionárias me chamou de canto, visivelmente nervosa. Rosana, desculpe dizer, mas ouvi Cláudio no telefone. Ele contava histórias suas para um homem rindo. Falava de quando você era garota de programa, dizia que todo sucesso vem de saber lidar com o homem. Parecia querer te expor. Senti chão abrir sob meus pés. Chamei-o para conversar no mesmo instante. Você está repetindo meu passado pela cidade? Perguntei com voz calma que escondia ódio. Ele sorriu torto. Não é mentira, é? As pessoas gostam de saber onde a rainha aprendeu a usar coroa. Aprendi sobrevivendo, Cláudio, enquanto você afogava o orgulho na bebida. Ele afastou, tentando fingir controle. Não imagina quanto riram de mim por causa de você. Só estou devolvendo um pouco do que senti. Foi ali que percebi que a pior vingança é quando alguém tenta roubar teu orgulho. Mas o que ele ainda não sabia é que ninguém pode envergonhar mulher que já encarou o inferno e voltou de lá viva. Nos dias que seguiram, a cidade voltou a cochichar. Notícias correm mais veloz que vento. Houve quem viesse confirmar fofoca na minha frente. Dizem que você teve vida difícil, Rosana. É verdade? E eu respondia, olhando nos olhos: tive, e ainda estou aqui. O que você quer saber? O meu passado ou como se constrói o futuro? A reação era sempre a mesma. Silêncio desconcertado. A vergonha deixava de ser minha e passava para eles. Mas Cláudio não parou por aí. Descobri que ele contava versões cada vez mais cruéis. Dizia que eu só tinha ficado rica porque dormia com fornecedores, que usava as meninas da lanchonete para outras coisas. Usava minha história como munição. Ao invés de gritar, fiz o oposto. Fui à polícia registrar ocorrência por difamação, munida de áudios e mensagens. Levei comigo a mesma força que um dia tive para encarar madrugadas sujas. Saí de lá com protocolo na mão e alma em paz. Nos dias seguintes, percebi o efeito da postura firme. Ele ficou acuado. Tentou se justificar, dizendo que estava bêbado, que não queria me prejudicar. Mas o estrago estava feito. Ele não sabia. Mas eu não queria apenas calá-lo. Queria me libertar de vez daquele passado que ele insistia em usar contra mim. À noite, sentei na varanda e olhei para o céu, cheia de lembranças. Pensei na menina assustada que um dia fui, na mulher que lutou para sustentar a mãe, e naquela que um dia acreditou no amor de homem que só sabia ferir. Tudo tinha me conduzido para aquele instante. Eu já não era refém de ninguém.
No outro dia, decidi mudar tudo. Chamei o contador e oficializei a abertura de cooperativa. Juntei mulheres do bairro, mães solteiras e desempregadas, e batizei o projeto de Doce Recomeço. A ideia era simples: ensinar culinária para outras mulheres e ajudá-las a abrir seus próprios negócios. A primeira reunião foi emocionante. Umas 20 mulheres, olhares tímidos, mãos trêmulas segurando papel e caneta. Contei minha história ali, sem esconder nada. O salão ficou em silêncio. Quando terminei, uma delas levantou a mão e disse: "Eu achava que minha vida estava acabada. Agora vejo que posso começar outra vez." Saí daquela sala em prantos. Descobri que a dignidade que achava ter perdido estava justamente em transformar dor em força coletiva. A notícia da cooperativa correu rápido. Em poucos meses, tínhamos parceiras em outras cidades, patrocinadores locais e oficinas cheias. A repórter que fez a matéria sobre minha lanchonete voltou, agora para falar sobre o projeto social. Desta vez, na manchete estava escrito: "Ex-garota de programa ensina mulheres a recomeçar." Lembro da sensação ao ver o jornal. Não senti vergonha, senti orgulho. Eu mesma contei minha história nas minhas palavras. Ninguém mais podia usar minha vida para me humilhar, mas o destino ainda guardava a prova final entre mim e Cláudio. Certa manhã, recebi ligação de socorro. Era ele, chorando. Disse que precisava me ver, que tinha feito besteira. Pedi para falarmos na lanchonete durante expediente, para não ficar sozinha com ele. Quando chegou, parecia mais velho, ombros curvados, rosto abatido. Sentou-se à minha frente com olhos molhados. "Perdi tudo, Rosana. Fui demitido, me endividei, tô sendo despejado. O que fiz com você foi horrível. Só queria pedir perdão." Eu escutei em silêncio. Pela primeira vez, vi fragilidade real naquele homem. E sem levantar a voz, respondi: "Você não me deve desculpa, Cláudio. Deve a si mesmo por ter se destruído tentando me diminuir." Ele abaixou a cabeça envergonhado. "Não tem nada que possa fazer para mudar?" Perguntou, voz embargada. "Tem. Começa a trabalhar. Pede ajuda para quem quiser, mas sem usar meu nome. Aprende o que é subir com as próprias mãos." Ele me olhou longamente e tentou sorrir. "Nunca imaginei que você seria maior que meu orgulho. Nem eu imaginei que tua humilhação seria o chão onde eu plantaria minha coragem." Ele se levantou e foi embora. 2 meses depois, soube que estava internado num hospital público, com problema no fígado. Fui visitá-lo contra a vontade. Quando entrei, ele chorou. "Sabe por que vim?" perguntei. "Porque você também me ensinou. Me ensinou o que nunca mais quero me tornar." Ficamos em silêncio por longos minutos. Naquele instante, não havia mais raiva, apenas compaixão. Saí dali sabendo que aquele ciclo, enfim, chegara ao fim. O escândalo, os julgamentos, as humilhações, tudo fazia parte de caminho que me construiu. Hoje percebo que a vergonha é arma das pessoas pequenas e a dignidade é abrigo das grandes. Com o tempo, a cooperativa prosperou. Mulheres que antes não tinham nada, agora tinham negócios próprios, aprendiam a escrever o nome, a fazer conta, a encontrar voz. Eu via nelas reflexo da menina de 16 anos que um dia chorou na porta da farmácia sem poder comprar remédio para a mãe. E aos poucos comecei a acreditar que sim, tudo que vivi tinha propósito. Recebi convite para palestrar numa universidade local. Um auditório cheio de estudantes me esperava. Falava sobre superação, mas principalmente sobre julgamento. Disse que a sociedade gosta de rotular mulheres. Santa, devassa, mãe, esposa. E que todas essas palavras são só formas diferentes de aprisionar. Ninguém é o que fizeram dela no passado. Somos o que construímos depois. Ao terminar, aplausos ecoaram pelo salão. Voltei para casa andando devagar, cheia de lembranças. À noite, sentei sozinha na varanda com café nas mãos e olhei para o céu. As luzes da cidade piscavam ao longe. Foi então que percebi algo simples. Nunca precisei que homem algum me salvasse. A vida inteira, quem me tirou da lama fui eu. Aquele pensamento me trouxe paz.
A vergonha tinha morrido, Cláudio se tornara apenas lição, e o passado tinha finalmente mudado, de lugar dentro de mim. Ele já não doía, apenas existia, como cicatriz que prova sobrevivência. Na manhã seguinte, recebi envelope sem remetente. Dentro, havia foto antiga minha e da minha mãe, tirada quando eu tinha 17 anos. Junto, um bilhete escrito à mão. Para lembrar da mulher que sempre foi suficiente, não sei quem mandou. Talvez Dalva, a mulher que um dia me ajudou a começar naquela vida. Talvez alguma das alunas da cooperativa. Mas não importava. Eu não precisava saber de onde vinha aquilo. Porque pela primeira vez eu sabia exatamente quem eu era. E esta certeza de que dignidade não tem preço e força nasce do sofrimento era a vingança mais bela que eu poderia oferecer ao mundo. Mas havia ainda um último capítulo, aquele que encerraria de vez a história. E seria ele, ironicamente, quem me traria o desfecho definitivo, lembrando o passado em público, não para me ferir, e sim para me aplaudir. 2 anos se passaram desde que Cláudio deixou o hospital. Achei que nunca mais ouviria falar dele, até o dia em que fui convidada para receber um prêmio na Câmara Municipal pelo trabalho com a cooperativa. O convite dizia que algumas autoridades locais fariam discursos, e entre os nomes, lá estava o dele. Cláudio Ferreira, agora funcionário público, responsável por programas de reinserção social. Ironia da vida, o homem que um dia me destruiu com palavras, agora cuidava de projetos voltados à dignidade humana. A notícia mexeu comigo, não de raiva, de espanto. Parte de mim não queria vê-lo, mas outra parte entendia que talvez esse encontro fosse a última ponta solta da minha história. Na semana do evento, a cidade inteira parecia saber. As mulheres da cooperativa comemoravam pela minha indicação. "A senhora merece esse reconhecimento, Dona Rosa?" diziam, me chamando pelo apelido carinhoso que mantive dos tempos do café. Era engraçado ver o apelido que um dia foi usado para me diminuir, se transformar em sinônimo de força. Na véspera da cerimônia, dormi mal. A cabeça rodava entre lembranças. O primeiro dia em que aceitei trabalhar com Dalva, o olhar no espelho durante a juventude, a vergonha que me queimou durante os anos com Cláudio. Cada cena desfilava como filme antigo. Às 4 da manhã, levantei. Fiz café, sentei à mesa e escrevi no caderno que guardava desde o tempo da lanchonete. Não quero mais provar nada a ninguém. Quero apenas viver tranquila, sabendo que minha história perdeu o gosto. Amargo. No dia seguinte, o salão da Câmara estava lotado. Bancos de madeira, flores simples e faixa enorme com letras douradas, mulheres que inspiram. Sentei-me na primeira fila, junto das companheiras do projeto. O coração batia apertado. Quando chamaram o nome de Cláudio para subir ao púlpito, senti o estômago virar. Ele entrou de terno cinza, mais envelhecido do que eu lembrava. Caminhou com dificuldade até o microfone e pigarreou antes de começar. "Senhoras e senhores", disse, "é irônico e também bonito estar aqui hoje." A voz dele vacilou e a sala ficou em silêncio. Fui convidado não pelos méritos do cargo que ocupo, mas porque conheço de perto o tema do evento: transformação. Vivi o suficiente para entender que, às vezes, as pessoas que julgamos são as que mais coragem têm. Olhei para o chão, sentindo o rosto arder. As palavras dele cortavam como faca e, ao mesmo tempo, cicatrizavam. Cláudio continuou. "Uma dessas mulheres está aqui. Durante anos fiz tudo para apagá-la. Espalhei mentiras, ri da dor dela, usei seu passado como arma. Mas quando perdi tudo, foi ela quem me ofereceu trabalho e dignidade. Não tenho coragem de olhar para ela agora sem pedir perdão diante de todos." A sala inteira se virou para mim. Ele me encarava com olhos marejados. O mundo parecia suspenso, e pela primeira vez desde que o conheci, vi nele o humano por trás da arrogância. Com garganta apertada, me levantei. "Não precisa pedir perdão, Cláudio. A vida já te ensinou o suficiente." E eu aprendi a perdoar sem precisar esquecer. As palmas vieram aos poucos, crescendo até ecoarem pelas paredes.
As mulheres da cooperativa choravam, algumas se abraçavam. E ali, no meio de aplausos, senti um peso sendo arrancado de dentro de mim. Depois da cerimônia, ele se aproximou. Tinha um envelope nas mãos. "Quero te mostrar uma coisa", disse. Dentro havia uma folha datilografada, um artigo escrito para o jornal local, com o título "A mulher que me ensinou a ser gente". Li o primeiro parágrafo e as lágrimas vieram antes das palavras. Contava a nossa história em voz dele, sem mentiras, sem crueldade, apenas arrependimento. Escrevi para tentar limpar o nome que manchei. Mas no fim, percebi que a única pessoa suja era eu. Abracei-o. Não por amor antigo, mas por compaixão. A gente erra, Cláudio. O que diferencia é o que fazemos depois do erro. Nos meses seguintes, a repercussão foi enorme. Mulheres vieram nas oficinas dizendo que tinham lido o texto e se sentido vistas pela primeira vez. Esposas, mães, ex-detentas, garotas de programa que ainda lutavam para sair da rua. Todas querendo me ouvir, me tocar, como se eu fosse prova de que mudança é possível. Percebi então que minha vida, com todas as vergonhas e quedas, virara farol. Não por heroísmo, mas por sinceridade. Eu era mulher comum, cheia de cicatrizes, e isso bastava para inspirar. Por incentivo de voluntários, aceitei dar palestras em escolas e abrigos. No começo, achei que não conseguiria. Falar publicamente sobre o que um dia me feriu era como reabrir ferida. Mas toda vez que olhava para as meninas de cabelo bagunçado e olhos cansados na plateia, via minha própria imagem nelas. E minha voz saía sem medo. Não existe mulher que nasceu para ser vergonha. Existe mulher que o mundo tentou apagar e não conseguiu. O nome de vocês pode ter sido usado contra, mas vocês ainda têm o direito de escrever o sobrenome do que vem depois. A plateia aplaudia de pé. Ao final de cada palestra, uma ou outra vinha me abraçar. Uma delas, de 17 anos, sussurrou: "Você me salvou de desistir." Saí daquele auditório chorando escondido, mas era choro de gratidão. O tempo passou, a cooperativa cresceu e o projeto virou política pública do município. Um dia, fui convidada para dar entrevista em programa de TV local. O repórter pediu para que eu resumisse minha trajetória em uma frase. Pensei alguns segundos e disse: "Ele me humilhava pelo que eu fui, mas quem tirou a gente da lama fui eu." A frase circulou, caiu nas redes sociais, ganhou legiões de comentários. Mulheres do país inteiro me mandavam mensagem. Uma jornalista de São Paulo ligou pedindo para fazer reportagem mais ampla. Disse que minha história era exemplo de reviravolta. Concordei, desde que o foco fosse nas mulheres da cooperativa e não no escândalo. Durante a gravação, a repórter perguntou: "Rosana, hoje você é inspiração, mas ainda se sente julgada pelo passado?" Respirei fundo antes de responder. O julgamento nunca some completamente. Sempre vai ter alguém disposto a lembrar o que você fez, nunca o que você superou. Mas aprendi que reputação pode ser comprada e dignidade não. Essa a gente constrói. O programa foi ao ar numa quinta-feira. E dias depois, o movimento na lanchonete duplicou. Floristas passaram a deixar buquês na porta, clientes escreviam bilhetes de apoio. No meio deles, havia um envelope sem remetente. Dentro, um terço simples e uma frase em letra trêmula: "Deus perdoa quem aprende a perdoar." O texto tinha cheiro de cerveja antiga. Era de Cláudio. Soube depois que tinha voltado para a casa de um dos irmãos, ajudando num sítio. Senti paz ao saber disso. Ele não virou santo, mas encontrou jeito próprio de se reconciliar. Um ano após a reportagem, o Doce Recomeço completou 5 anos. Organizamos exposição com produtos das alunas e fotos contando suas jornadas. Mulheres que chegaram de cabeça baixa saíam sorrindo, exibindo certificados e planos. Algumas abriram padarias, outras foram cozinheiras em restaurantes e as mais jovens sonhavam cursar gastronomia. Durante a festa, subi no pequeno palco improvisado e olhei para todas elas. Vocês me ensinaram algo que nenhum diploma traz. A coragem tem sabor doce. Só quem já provou o amargo da vida
entende o quanto lutar por paz é saboroso. O salão se encheu de aplausos e risos. Era lindo ver aquele grupo ali. Mães, filhas, avós. Nenhuma delas perfeita, todas sobreviventes. Naquela noite, voltei sozinha para casa. A lua estava alta e o vento trazia cheiro de chuva distante. Sentei na varanda, olhei o céu e pensei em tudo. A garota de 16 anos com os joelhos arranhados da rua. A mulher de 23 fugindo do desespero. A esposa de 30 humilhada. E a empresária de 59 com comunidade inteira ao seu redor. Todas elas eram eu, reunidas sob mesmo corpo e alma. Peguei o caderno antigo, aquele das anotações, e escrevi. Hoje fui chamada de símbolo de esperança. Mas o que quero ser é lembrada como mulher que aprendeu a não se desculpar por ter sobrevivido. Fechei o caderno com um sorriso tranquilo. Pela primeira vez, entendi o que era paz. Não ausência de lembrança, mas convivência com ela. E quando o telefone tocou naquela madrugada, trazendo notícia inesperada, percebi que a vida ainda guardava capítulo final para mim. O tipo de desfecho que fecha feridas e transforma a dor em legado. Naquela madrugada, o telefone tocou com insistência. O som ecoava alto na cozinha silenciosa e por um segundo pensei em não atender. Mas algo dentro de mim dizia que era importante. Do outro lado da linha, uma voz trêmula murmurou. Rosana, desculpe ligar tão tarde. É sobre o Cláudio. Meu coração apertou. A moça explicou rápido. Cláudio tinha passado mal durante o trabalho e estava no hospital da cidade vizinha. Pedia para me ver. Fiquei em silêncio por um momento, sentindo mistura de nostalgia e paz. Poderia ter ignorado, mas cada parte da minha história, até as dolorosas, sempre me ensinou a não deixar pendências. Me vesti às pressas, peguei o casaco e o mesmo terço que ele havia me enviado meses atrás. O caminho até o hospital foi silencioso. A cidade dormia e a chuva transformava as ruas em espelhos tremendo sob a luz dos postes. Quando cheguei, vi um homem completamente diferente daquele que um dia me humilhou. Magro demais, rosto pálido, mãos trêmulas. Ele sorriu quando me viu. Você veio, disse num sussurro cansado. Vim. A vida dá voltas, Cláudio. E às vezes a gente precisa fechar os ciclos olhando no olho. Sentamos lado a lado por alguns minutos, em silêncio. Ele olhou para a pequena correntinha com meu antigo apelido gravado, Rosa, e riu fraco. Sabe, eu achava que esse nome era ofensa. Agora entendo que era tua força. Rosa cresce até no meio da lama. Aquelas palavras encerraram qualquer resquício de rancor. Pressionei sua mão e disse devagar. E você, Cláudio, ainda se culpa? Não, já me culpei demais. Hoje só quero te agradecer por ter me ensinado com firmeza o que é respeito. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Minutos depois, o médico entrou e me pediu que esperasse no corredor. Cláudio não resistiu naquela madrugada. Morreu em paz, dizem. Enquanto esperava a burocracia, o passado todo passou pela minha cabeça. O primeiro encontro, as brigas, as humilhações. O tio, perdão, nada daquilo pareceu desperdiçado. A morte dele não doeu como castigo, mas como alívio de alma. Fiquei ali, olhando chuva cair na janela, e sussurrei. Agora estamos quites com o destino. Nos dias seguintes, ajudei com o enterro. Poucos compareceram, talvez meia dúzia de conhecidos. Paguei as flores e avisei os irmãos. Durante a cerimônia, as mulheres do Doce Recomeço seguraram minha mão. Uma delas cochichou. A gente devia te homenagear por saber perdoar. Eu sorri de leve e respondi. Perdoar não é esquecer, é deixar de sangrar. Depois do enterro, voltei para casa e encontrei envelope de correspondência na porta. Dentro estava um documento oficial. Nome de Cláudio me deixando como beneficiária do pequeno terreno onde morava. Nenhuma fortuna, só gesto simbólico. Aquilo me fez chorar, talvez porque entendi que cada um, de algum jeito, procura se redimir.
Decidi transformar o terreno em extensão da cooperativa. Montei ali um espaço novo com forno, industrial, mesas de madeira e uma placa simples na entrada. Casa do Recomeço, dedicada àqueles que aprenderam tarde, mas aprenderam. O lugar virou abrigo para mulheres que precisavam de transição até conseguir emprego. Entre panelas e receitas, histórias inteiras renasciam. Alguns anos se passaram. O projeto cresceu, formou dezenas de mulheres e foi reconhecido nacionalmente. Recebia convites de prefeituras, de ONGs, até de programas de TV. Mas, no fundo, o que me dava satisfação não eram os prêmios, e sim ver a alegria das minhas alunas. A mulher que entrava cabisbaixa saía de cabeça erguida, dona do próprio caminho. Certa tarde, uma das novas integrantes, menina de 20 anos, veio falar comigo depois da aula. Dona Rosa, posso te contar uma coisa? Eu trabalhava na rua como a senhora. Me disseram que aqui seria diferente. E é. Aqui as pessoas olham pra gente como gente. Olhei para ela com emoção contida. Você não precisa me explicar nada, filha. Aqui, ninguém pergunta de onde veio, só para onde quer ir. Ela sorriu e naquele sorriso revi minha própria juventude. A mesma coragem embrulhada em medo. E percebi. O que eu fui um dia não me envergonhava mais. Era a lembrança que sustentava o propósito do que eu fazia hoje. No mesmo mês, recebi convite da Universidade Federal para contar minha história em congresso sobre reabilitação e empreendedorismo feminino. Subi ao palco tremendo, mas convicta. As luzes ofuscavam, o microfone ecoava demais, mas as palavras saíram naturalmente. Passei metade da vida acreditando que meu passado me condenava. Achava que dignidade era coisa que a gente perdia para sempre. Mas não é verdade. Dignidade não é rótulo, é postura. É levantar todo dia, mesmo quando o mundo tenta te encurralar. Um dia fui garota de programa para salvar minha mãe. Anos depois, chamei de marido um homem que me insultava pelo que precisei ser. E ainda assim fiquei de pé. Porque se tem algo que ninguém pode tirar de uma mulher, é a capacidade de recomeçar. O auditório explodiu em aplausos. Muitos choravam. Na plateia, uma senhora de cabelos grisalhos veio ao microfone durante perguntas e disse: "Você me deu coragem para perdoar minha filha. Ela também vive das ruas. Hoje entendo que ela é muito mais do que dizem." Aqueles aplausos não foram só para mim, foram para todas nós. Com o tempo, percebi que eu havia me tornado símbolo sem perceber. Gente de vários estados me escrevia pedindo conselhos. Flávia, minha secretária, começou a imprimir algumas cartas porque eram dezenas por semana. Uma delas vinha do presídio feminino do norte do país. As mulheres diziam que leram sobre minha vida numa reportagem e pediam orientação para um projeto no mesmo formato do Doce Recomeço. Escrevi de volta, enviando receita de pão, manual de cooperativa e uma mensagem simples. Vocês não são o erro que cometeram. São as chances que ainda têm. Nessa época, fiz aniversário de 60 anos. As meninas da cooperativa organizaram festa surpresa. Cheguei à Casa do Recomeço e encontrei salão enfeitado com flores de papel, bolo enorme e uma faixa pendurada. Rosana, a mulher que nos ensinou a ter vergonha de desistir e não de viver. Chorei diante daquela frase. Nunca imaginei que seria lembrada assim. Falei poucas palavras, mas de coração aberto. Hoje o que sinto é paz. Quando me olho no espelho, vejo cicatrizes que não quero apagar. Elas me lembram de quem eu fui e de tudo que venci. E vocês, cada uma de vocês, são a prova de que quando uma mulher se liberta da vergonha, abre caminho para outras passarem. Depois da festa, quando todos foram embora, fiquei sozinha olhando as mesas vazias. Peguei uma das flores de papel e lembrei de Dalva, a mulher que me estendeu a mão quando eu não tinha mais nada. Nunca mais soube dela. Decidi procurá-la. Demorou meses, mas encontrei endereço através de uma assistente antiga. Viajei até cidadezinha de asfalto gasto e casas simples. No portão, uma mulher idosa me olhou surpresa. Dalva. Sou eu, Rosana.
Ela demorou para reconhecer e então sorriu emocionada. Minha menina, achei que nunca mais fosse te ver. Entramos e o tempo pareceu voltar. Contei tudo, o negócio, o casamento, o projeto, até o prêmio na Câmara. Ela ouviu, olhos marejados. Você foi a única que me chamava de tia, lembra? E sempre disse que queria mudar de vida. Eu só te mostrei o atalho para sobreviver, filha. O resto você fez. Sozinha. Nos abraçamos por minutos longos, e naquele abraço havia perdão e gratidão. Na saída, ela segurou minha mão e disse: agora sei que valeu a pena. Voltei para casa em silêncio, atravessando estrada ladeada de lavouras. O sol se punha devagar, tingindo o horizonte de laranja e ouro. Era como se o universo me dissesse que tudo enfim havia se encaixado. Nos anos seguintes, a cooperativa recebeu reconhecimento nacional. Fui homenageada oficialmente em Brasília. Ao encerramento do evento, me pediram que escrevesse mensagem para mural do Ministério das Mulheres. Pensei por alguns minutos e escrevi. Nem toda lama suja. Algumas moldam flores. A minha me fez desabrochar. Hoje, aos 65, vivo com serenidade que uma vida inteira de luta me ensinou a merecer. Moro na mesma cidade, onde antes fui apontada com vergonha, mas agora sou chamada pelo nome com orgulho. Acredito que recomeço é o milagre mais humano que existe. Às vezes ainda ando até o terreno, onde tudo começou. Fica cheio de risadas, cheiros de pão e café, vozes femininas recomeçando. Sento num banco de madeira e agradeço em silêncio a Deus, a minha mãe, a Dalva, a mim mesma. Porque se existe moral nessa história, é uma só. O passado não determina quem você vai ser. Só serve para ensinar quem você não quer voltar a ser. Eu fui chamada de tudo, o que é nome feio que se possa imaginar. Chorei, sofri, me encolhi. Mas um dia aprendi que vergonha não paga conta e culpa não alimenta a alma. Por isso encerro aqui o meu relato. Não como mulher marcada, mas como mulher completa. Quem me ouvir agora e estiver perdida, lembre-se, você ainda pode levantar. A lama em que tentaram te afundar é a mesma terra de onde pode nascer sua rebeldia e seu florescimento. E quando alguém tentar te diminuir, olhe firme e diga o que eu digo, com o peito cheio de verdade. Ele me humilhava pelo que eu fui, mas quem tirou a gente da lama fui eu, e foi mesmo.